Bom, desde já vou-me apresentar, eu sou a Noémia, comigo também tenho a dar-me apoio a Cecília Ramos, trabalhamos ambas na Decisões e Soluções Quinta Guimarães. Agradecemos desde já a vossa presença e a vossa disponibilidade para estar aqui connosco neste momento. Hoje nós vamos falar essencialmente do que é a mediação imobiliária, o que é que nós fazemos desde o início em que nos é solicitado os nossos serviços até ao final, até o momento da escritura, esse trabalho, todos esses passos, de um modo assim muito abrangente. É um trabalho que tem a sua complexidade, como tudo, não é? E depois vamos especificar hoje o nosso tema nos documentos que são necessários para a mediação imobiliária, para a venda do imóvel, um a um, explicar direitinho o que cada um é, como obter, pronto, de uma forma geral é esse o nosso tema de hoje. Como é que o vamos fazer? Vamos estar aqui um bocadinho à conversa convosco, vocês tiverem dúvidas, coloquem no bate-papo. No final da nossa apresentação vamos tirar todas essas dúvidas, vamos responder aos vossos comentários e estamos aqui para isso, para que vocês fiquem esclarecidos de tudo aquilo, dos documentos, essencialmente dos documentos que são necessários à venda de uma casa. Muito bem. Ora então, boa tarde a todos, novamente. Estamos aqui hoje, como disse a minha colega Noémia muito bem, para vos prestar algum esclarecimento, principalmente para os proprietários que têm mais dificuldade em saber quais os documentos necessários para a venda do imóvel quando pensam vendê-lo. Nós deparamos-nos muitas vezes com essas situações em que os proprietários dizem-nos, perguntam-nos, mas eu não sei quais são os documentos, nem sei onde estão. Portanto, nós hoje estamos aqui mesmo para esclarecer essa, portanto, vai mais esta sessão de esclarecimento mais direcionada para esses proprietários, porque, como é óbvio, há muitos proprietários que sabem, será então para aqueles que não têm esse conhecimento. E pretendemos também, como disse a Noémia, fazermos aqui uma exposição breve, de maneira a que não lhes tomemos muito tempo. Vamos lá então. O primeiro passo é, como é óbvio, conhecer o imóvel. Logo que um proprietário decide e nos contacta para a venda do seu imóvel, nós temos que conhecer o imóvel em questão. E conhecer, agendamos a visita então, a visita ao imóvel com os proprietários, e o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver o estado do imóvel, qual é a tipologia significa divisões, quantidade de quartos tem, quais são, se tem elevador, se tem garagem fechada ou se é um lugar de garagem, qual é a envolvência, o que é que está à volta do imóvel, tudo isso é aquilo que nós pretendemos saber. Logo a seguir, depois de conhecermos o imóvel, precisamos então dos tais documentos que a minha colega Noémia falou há bocadinho e falaremos ao longo da sessão. Esses documentos são o mais importante, porque sem eles nós não podemos nem promover nem vender. Falaremos a seguir. A análise SWOT, que também faz parte dessa parte do processo, e o estudo de mercado. O estudo de mercado é, da minha opinião, e penso que de todos os consultores e dos proprietários também, um passo muito importante. Aliás, dos passos mais importantes, porque o estudo de mercado vai ter que ser encontrado através dos documentos que nós já temos. Esses documentos, se não estiverem atualizados, nós processamos... Eu nunca tive um salário na vida, atenção. Peço desculpa, está no bate-papo?
Peço desculpa, estava aqui a ouvir alguém, não sei se me está a colocar alguma questão, ou então, se não se importar, coloque no quadradinho onde diz bate-papo e nós responderemos depois às questões. Pode ser? Bom, vou então proceder aos restantes passos. Temos depois, já passámos aqui, desculpem. Desculpa. Pronto, muito bem. Portanto, então, eu estava então a falar do estudo de mercado. O estudo de mercado nós temos que explicar ao cliente como é que é feito e também porquê? Porque é que é importante? Ora, se nós colocarmos num imóvel um valor que seja acima do valor que está, o valor de mercado, ou até abaixo, porque se estiver abaixo o proprietário vai ter o seu prejuízo, e se estiver acima, claro que também não vai ser um bom estudo, porque não vai ser vendável. Pronto, mas sobre esses pontos nós vamos hoje só falar assim muito rapidamente, porque depois teremos outras sessões de esclarecimento e falaremos. Logo que tenhamos o estudo de mercado preparado, agendamos novamente uma reunião com os proprietários para lhe apresentarmos então o valor. Nessa reunião já analisámos documentos, já temos o estudo de mercado e vamos então, juntamente com os proprietários, acertar então o valor para o qual irá para o mercado o seu imóvel. Normalmente, penso que é sempre, vamos também ler todo o contrato de mediação. Vamos ler juntamente com os proprietários para esclarecer qualquer questão que eles tenham. E vamos explicar-lhe também o que é exclusividade, porque antes da assinatura do contrato falamos, aliás, isto é tudo mais ou menos ao mesmo tempo. A exclusividade, também vou-vos falar muito rapidamente, depois explicaremos noutra sessão o que é exclusividade. A exclusividade significa, é uma mais-valia para o proprietário, ao contrário do que muitos deles pensam, porque a maior parte dos proprietários, quando ouve falar na palavra exclusividade, acha que é um bicho de 7 cabeças e foge dessa palavra a 7 pés. Não é isso, a exclusividade significa que apenas um consultor é responsável pela venda do imóvel, pela venda, pela promoção, e quero corrigir aqui uma coisa, a venda, quem vende o imóvel é o proprietário, não é o consultor. O consultor empenha-se em todo o processo até ao final, mas é o proprietário sempre que vai decidir se quer ou se pretende vender o seu imóvel. Pronto, depois da exclusividade, outra coisa da exclusividade que é muito importante dizer é que não vai ser só a decisões, neste caso, a decisões e soluções a vender o imóvel, pode ser uma ou outra agência, qualquer colega de outra agência que tenha cliente para o imóvel. Depois de todo do contrato ter sido lido, explicado aos proprietários, vamos então, já está assinado, vamos então passar aos outros passos. Temos que, um outro passo também muito importante é depois a realização da sessão fotográfica. Nós temos ao nosso dispor, na nossa agência, um fotógrafo profissional que se desloca também aos imóveis. Antes da sessão fotográfica e do vídeo imobiliário, temos que agendar, novamente com os proprietários, o home staging. O que é o home staging, muito rápido também, é a preparação do imóvel para a sessão fotográfica, para que depois a sessão fotográfica e o vídeo fiquem realmente apelativos para quem os vê futuramente e que tenha vontade de conhecer esse imóvel. Logo a seguir, o que fazemos é a divulgação do imóvel em vários portais, como o Facebook, o OLX, o Imóvel Virtual, o Idealista, entre muitos outros.
A divulgação também do imóvel, aliás, na agência, é o primeiro até que nós fazemos. Nós divulgamos primeiro, damos conhecimento aos nossos colegas da agência que entrou um novo imóvel para venda. Esses colegas vão também verificar na carteira de clientes deles e nós, o consultor, na dele, para ver quais são os clientes que poderão estar interessados naquele imóvel. Depois, é claro que, ou ao mesmo tempo, nem é depois, peço desculpa, é ao mesmo tempo, tudo isso processa ao mesmo tempo, divulgamos também com os parceiros de negócios, volto a falar aqui, que nós fazemos partilha de negócio com todas as agências. Portanto, qualquer pessoa, qualquer colega de outras agências que tenha um cliente qualificado, depois falaremos sobre isso, pode vender esse imóvel. Portanto, como fazemos partilhas, não temos qualquer problema. E mais rápido se vende o imóvel. É claro que há um plano de marketing que apresentamos também aos proprietários, para eles acompanharem o que está a ser feito pelo seu imóvel. O plano de marketing. Depois passamos então ou seja, a partir do momento em que o imóvel passa para divulgação, está a ser divulgado pela agência e pelos parceiros, começam a aparecer os clientes. Esses clientes, como disse há pouco, podem surgir de uma placa que esteja no imóvel, podem surgir da nossa página, podem surgir desses portais todos, podem surgir da nossa carteira de clientes e da carteira de clientes dos outros colegas de outras agências. O que é, entretanto, o que é também o que é primordial e que um consultor, aliás, é uma vantagem de se entregar o imóvel a um consultor, é que o consultor tem como obrigação e como dever de qualificar o cliente. O que significa qualificação do cliente? A qualificação do cliente é sabermos se aquele imóvel que nós estamos a promover, ou que o cliente nos contactou para a visita desse imóvel, nós temos que saber se esse imóvel se enquadra verdadeiramente no que o cliente comprador pretende, porque se ele não se enquadrar não vale a pena fazermos visita. Então, não adianta nós irmos mostrar a um cliente um T1 se o imóvel que nós temos é um T2, ou seja, tem 2 quartos. Não só, nós temos de saber se enquadra na zona que o cliente nos pede, ou que queria, ou que prefere, e temos que saber essencialmente se tem capacidade financeira para o imóvel que nós estamos ou que nos está a contactar. Daí a vantagem da tal exclusividade, porque é só um consultor a tratar de todos estes passos. Passa-se então rapidamente, se agendam então depois dessa qualificação bem feita, passa-se então à marcação de visita. É claro que é importante também dizer que nós podemos ter os nossos clientes qualificados, mas se o cliente chegar ao imóvel e não gostar. Mas a maior parte, quando bem qualificados, até gostam e, portanto, rapidamente surgem propostas. Estas propostas, nós, como o consultor responsável pelo imóvel, tem a obrigação de as apresentar aos proprietários. Essas propostas, é óbvio que o proprietário vai escolher a melhor proposta e nós também o aconselhamos a fazer isso. Portanto, como nós dissemos há bocado, como acabei por referenciar, que quem vende é o proprietário e não somos nós, então analisamos, ajudamos os proprietários a analisar a proposta e, sendo ela aceite, avança-se para o contrato de promessa, compra e venda, que é o CPCV, e, passado algum tempo, a escritura. Pois bem, posto isto, de uma forma geral, a Cecília abordou, e muito bem, todos os passos que são feitos numa mediação imobiliária. Mas, para fazermos isto, é preciso documentos. Portanto, nós hoje vamos falar de cada um deles. Nós precisamos do cartão de cidadão do proprietário ou dos proprietários, a caderneta predial,
precisamos da certidão da conservatória, a licença de utilização, plantas, se houver, uma cópia da escritura, o certificado energético e dos proprietários. Precisamos também de um comprovativo de morada e uma declaração de efetividade da entidade patronal ou então um recibo de vencimento. Estes são os documentos que são exigidos por lei e que têm que ficar na nossa posse da parte dos proprietários, uma cópia de cada um deles. No momento da escritura, além destes que acabei de referir, são necessários mais dois, que são a ficha técnica de habitação, se o imóvel for posterior a 2004, e o distrato da hipoteca, se for caso disso, não é? Se o imóvel tiver qualquer tipo de empréstimo ainda para liquidar ao banco. Em relação à caderneta predial, o que é a caderneta predial? Tem esta imagem, não é? É este o documento, e é um documento que é emitido pelas finanças. Tem uma validade de 1 ano. Neste documento, o que é que está? Estão descritas todas as características do imóvel. É um documento que é essencial na venda, é imprescindível para a venda, não é? Mas a partir dela também podemos calcular o valor do IMI, ou seja, com o valor patrimonial que nos é referenciado aqui na caderneta predial, podemos dizer ao novo proprietário, ao novo pretendente para o imóvel, qual o valor do IMI que ele irá pagar sobre aquele imóvel. Na caderneta, depois as informações que estão lá. Portanto, tem a identificação do prédio, ou seja, o distrito, o concelho, freguesia e também o artigo matricial. Tem a localização exata, a morada completa e detalhada. Descreve o prédio, se é um prédio rústico, se é um prédio urbano e se trata ou não de uma propriedade horizontal. Peço desculpa. Também tem as áreas. Área total do terreno, a área de implantação, toda a área bruta, tem todas as áreas que são referentes a este imóvel. Tem a identificação da fração e respectivas áreas, a privativa e a dependente, se tem andar, a letra, o número, tem todas essas informações. Também tem alguns elementos que são importantes, ou seja, se é uma habitação própria ou para arrendamento, qual é a tipologia, a permilagem, se é um caso de prédio, se é quantos andares tem a fração, pronto. Essas informações estão todas lá descritas. Tem as confrontações, ou seja, quem são os vizinhos, e tem também o ano de inscrição na matriz e o valor predial da fração. Tem no final também quem são os titulares da habitação, tem o nome completo, o número de identificação e morada fiscal dos mesmos. Pronto, outro documento que é também necessário para a promoção e a venda do imóvel e que é obrigatório é a certidão permanente ou a certidão de teor do registro predial. É, digamos, o bilhete de identidade do imóvel, contém todos os registros efetuados à habitação nele inscrita. Esta certidão permanente descreve de forma detalhada o histórico da casa, do imóvel, em termos de constituição e localização, confirma a sua titularidade, ou seja, quem são os seus verdadeiros proprietários, identifica a existência de encargos associados, tais como penhoras e hipotecas. Passo a explicar muito rapidamente. Hipoteca é aquilo que há pouco a minha colega Noémia referenciou, é aquilo que se o proprietário, quando comprou esse imóvel, recorreu a crédito, a empréstimo, portanto é aquele valor que ainda deve, assim um termo mais popular, e uma penhora é completamente diferente, portanto é uma dívida que os proprietários possam ter e que pode recair sobre o imóvel. Pronto, esta certidão permanente tem um custo de 20 € se pedida na conservatória e 15 € se pedida online. Depois temos o certificado energético. Este documento é relativamente recente, mas é obrigatório. É obrigatório, muita gente não tem esse conhecimento até para a promoção do próprio imóvel. Nós não podemos fazer a promoção de um imóvel sem a classificação energética. Portanto,
O documento avalia a eficácia energética de um imóvel de uma escala de A, sendo muito eficiente, e F, pouco eficiente. Quem é que faz este documento? São técnicos autorizados pela ADEN, que é a entidade que regula a energia. No certificado energético tem informações sobre as características do consumo energético relativas à climatização e águas quentes sanitárias. Indica também possíveis melhorias. Às vezes nós temos algumas certificados energéticos onde o técnico aconselha a colocação de vidros duplos ou reforço de isolamento para melhoria da classificação. Este documento tem uma validade de 10 anos e para a sua emissão tem um custo. Nós, na Decisões e Soluções, temos engenheiros acreditados pela ADEN para fazer o certificado e os nossos clientes beneficiam sempre de um preço bem mais simpático, digamos assim. Uma coisa que eu queria, um ponto que eu acho que é essencial falar hoje, que são as multas. As multas para particulares rondam entre os 250 e os 3.740 euros. No caso de alguma publicação nas nossas páginas ou em alguns portais não terem o certificado energético, é uma multa que pode ser aplicada. E se a promoção for feita através de uma empresa, as multas não são nada simpáticas, podem ir de 2.500 euros a 44.890 euros. Portanto, estamos a falar de um documento que custa sensivelmente 200 e poucos euros, dependendo da tipologia do imóvel. Acho que não justifica estarmos a fazer promoção sem este documento. Ora, cá está. Mais um documento necessário e obrigatório, que é a licença de utilização. A licença de habitação consiste num documento que comprova que um determinado imóvel se encontra habitável porque cumpre todas as condições legais exigíveis para tal. Esta licença é de cariz municipal, pelo que sem vistoria da Câmara Municipal é impossível obtê-la. Os imóveis, é preciso só frisar aqui, imóveis anteriores a 1991 não precisam de licença, mas têm de ter um documento que comprove a isenção da mesma, que provavelmente falaremos neste assunto num outro esclarecimento. Penso que neste momento... Falta... Desculpa, Cecília. Peço desculpa, não é, minha sim senhora? Falta apenas... Agora, falar um bocadinho sobre a ficha técnica de habitação. É um documento que, se o imóvel for posterior a 2004, também é obrigatório e este documento, no fundo, é um cartão de cidadão, ou seja, nele estão identificadas as estruturas, as coberturas do imóvel, que tipo de paredes, que tipo de isolamentos, que tipo de materiais e também respectivos fabricantes, ou seja, acaba por ser um documento onde o cliente comprador tem acesso realmente àquilo que vai comprar. Muito bem, Noémia, obrigada. Obrigada a nós. Neste momento eu vamos à parte das questões e vamos ver aqui no bate-papo a ver se temos alguma questão que vamos esclarecer de seguida. Portanto, eu tenho aqui uma pergunta: se não for vender o imóvel, precisa do certificado energético ou só em caso de querer vender? Efetivamente, só quando uma venda é que é obrigatório este documento. Como tem uma validade de 10 anos e tem um custo associado, efetivamente acho que não é essencial termos. Se pensarmos em vender, sim. Deixa eu ver aqui. Uhum. Estando nós em quarentena, como podemos entregar um imóvel para venda?
Ora, muito bem, sim senhora, é uma questão pertinente. Neste momento, infelizmente, realmente estamos numa fase menos boa e complicada, mas nós conseguimos realmente agilizar esta situação e conseguimos porque temos meios e ferramentas para tal. Se o proprietário pretende neste momento vender o seu imóvel, envia-nos os documentos e até nos contacta se tem alguma dificuldade nisso, contacte e nós fazemos um checklist de todos os documentos que é necessário então, que nós acabámos hoje aqui de falar, e nós fazemos então, e algumas fotografias, normalmente, como neste momento não podemos fazer essas visitas e estar em contacto com os proprietários, porque realmente é perigoso, então se numa primeira fase o proprietário nos quiser enviar algumas fotografias, juntamente com os documentos, nós fazemos o estudo de mercado, nós até temos ferramentas e ainda há bem pouco tempo temos na Decisões e Soluções uma nova ferramenta para os estudos de mercado, portanto rapidamente o fazemos, temos ferramentas para localizar o imóvel e portanto facilmente fazemos isso e tratamos de todo o resto. Não, o facto de estarmos em quarentena não significa que os proprietários tenham de deixem o sonho ou a vontade de vender o seu imóvel para trás. Não temos que esperar, temos que continuar da melhor forma, tentamos agilizar, não é difícil fazê-lo. Tenho aqui outra questão, qual o valor para obter o certificado? Pois bem, o certificado depende da localização e depende também da tipologia. Um T1 fica mais barato do que, por exemplo, um T3. Um apartamento tem o preço é diferente de uma moradia, portanto varia também consoante o imóvel. Ok, Noémia, temos aqui uma outra. Qual a mais-valia de entregar o meu imóvel para ser vendido pela DS? Ora, muito bem, tem várias mais-valias, tem várias, peço desculpa, temos também brincar um bocadinho. Mas sim, penso que tem várias, sabe porquê? Sabem porquê? Porque nós acreditamos no nosso trabalho, nós acreditamos que trabalhamos de forma íntegra, honesta e sincera com os proprietários. Portanto, se o senhor proprietário quiser confiar no nosso trabalho, dê-nos essa oportunidade, nós prometemos, não podemos prometer que lhe vamos vender o seu imóvel, não mentimos, mas prometemos sim que faremos de tudo para que ele seja vendável. Não sei se respondi. Temos aqui outra questão. Tenho um imóvel com licença de utilização de 1989 e fiz obras de melhoria no imóvel em maio de 2004. Qual a obrigatoriedade de apresentar ficha técnica no caso de venda? Pois bem, se a intervenção for superior a 25% sobre o imóvel, ou seja, se a alteração que fez for no imóvel superior a 25% da área dele, tem que ter a ficha técnica. Mais alguma questão? Quais as vantagens de vender o imóvel por uma imobiliária? Ora, mais uma vez, desculpem a modéstia, mas realmente acho que só tem vantagens. E se for com a nossa, melhor ainda. Desculpa. Portanto, é assim, só tem vantagens, senhor proprietário. Porquê? Repare, se entregar o seu imóvel a uma imobiliária, tenho certeza a uma só, e volto a referir-lhe, a exclusividade, recorde-se, é muito importante, terá um consultor sempre empenhado na venda do seu imóvel. Esse consultor terá que sempre fazer de tudo para que o seu imóvel seja vendido, porque se não trabalhar, se não o fizer, não vai ter resultados e o senhor proprietário também não vai ficar satisfeito.
Portanto, o nosso empenho é sempre maior. Se o senhor proprietário deixar o seu imóvel na mão de vários consultores, porque está em várias agências, acredite, o trabalho não vai ser o mesmo, porque nenhum consultor que esteja, em que o imóvel está em não sei quantas agências, vai ter esse empenho e esse trabalho, porque não faz sentido, enquanto que se ele estiver realmente numa agência, num só consultor, ele vai tratar de todo o processo, desde o início até ao final, até ao processo de escritura. Nós acompanhamos todo o processo, temos advogados, temos todos os técnicos, temos técnicos, temos especializados neste caso, temos especialistas no crédito, se for necessário para os proprietários que necessitem. Portanto, temos especialistas nos seguros, que também ajuda no seguro de vida, ajuda em todo o sistema. Acho que não tem nada a perder. Portanto, temos aqui mais algumas questões, temos que ser breves porque a reunião tem um timing, esta plataforma tem um timing, portanto, estão a questionar se os documentos para a venda de um imóvel que vai ser construído são os mesmos que para um imóvel já construído. Não. Portanto, para um imóvel que vai ser construído precisamos das licenças de construção e precisamos também do pré-certificado energético. Basicamente, para arrendamento são os mesmos. Depois temos, se quiser ver um imóvel nesta altura, como poderemos fazer sem risco de contacto? Penso que já respondemos a essa. Nós fazemos visitas. Sem risco à visita, desculpa. Visitas, nós também temos feito visitas, claro que de uma forma mais controlada, com muitos cuidados à mistura, sem grande... Pronto, tentamos ir isoladamente para não pôr nem os proprietários nem nós em risco. Portanto, neste momento... O ideal, não é peço desculpa, o ideal é enviarmos aos clientes vídeos, as fotografias, portanto, nesta fase, certo? Desculpa. Sim. Portanto, vamos dar a encerrada. No próximo webinar falaremos mais de alguns temas relacionados também com a angariação, que será o relatório de avaliação em pormenor e a assinatura do contrato. Não percam, vai ser interessante. Portanto, agradecemos a todos o tempo que estiveram connosco, esperamos que esta sessão tenha sido realmente esclarecedora. Por favor, contactem-nos, têm aqui os nossos contactos, da Noémia e da Cecília. A nossa agência fica na Rua Teixeira de Pascoais, número 530. Por favor,